Porque este governo tem propaganda enganosa, gastou já 6 milhões e poucos mil reais de propaganda enganosa, destruindo Brasília, mentindo para a sociedade e não tem dinheiro para pagar o servidor público. Com obras fraudulentas, com obra superfaturada lá em Planaltina e outras que nós temos aí. E o governo não tem coragem de dizer ao servidor público: eu não pago vocês porque eu estou desviando verba. Quem não se lembra que este partido, quem não se lembra do deputado do passado, que dizia que fazer jardim em Brasília, as flores de Brasília era desvio de recurso público, e hoje é o quê? É corrupção. Hoje, o símbolo da parceria com a iniciativa privada chama-se corrupção. Eu quero fazer um apelo aos servidores, colega meu, do Ministério, da Secretaria da Fazenda e da Receita, que abra os olhos, porque ali é uma fiscalização de Estado que deveria, em todo momento, denunciar este governo. E é isto, senhor presidente, que o Sindireta está tendo coragem de vir aqui, denunciar, mobilizar todo o servidor público para sair daqui, no mínimo, com a esperança que seja cumprido, que uma deputada disse outro dia, que foi a deputada Maninha, que o governo ia pagar retroativamente. Espero que o governo coloque uma folha suplementar imediatamente para pagar ao servidor público. E quero deixar um recado a quem nos antecedeu, sem citar o nome, que vamos deixar de palhaçada na tribuna, que vamos deixar de picuinhas dentro de cachorrada aqui nessa Câmara Legislativa e vamos votar o interesse do servidor. Muito obrigado. Passamos à ordem do dia. Solicito que o deputado Manuel Andrade secretarie os trabalhos da sessão. Solicito que o deputado Edmar Pirineu secretarie os trabalhos da sessão. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o deputado Luiz Estevão. Apenas para esclarecer que hoje, em virtude de solicitação do deputado Edmar Pirineus, não ocupei o horário da liderança do PMDB e também o elevado número de parlamentares inscritos me impediu de dirigir uma mensagem aos servidores, o que farei daqui a pouco na presença deles. Muito obrigado. A presidência informa aos senhores parlamentares que, em função do artigo 176, parágrafo 5º do... Parágrafo 5º do artigo 176, a votação feita ontem sobre o projeto, a redação final do projeto de lei 566/95 está cancelada. E o projeto será incluído para discussão da redação final, apenas discussão, na próxima sessão. Senhor presidente, questão de ordem. Não dei nem para a Lúcia. Não dei nem para a Lúcia. Falaram seis. Aqui é a regra. Mas eu não dei para a Lúcia. Eu não posso fazer nada, a sua assessoria não te inscreve. Com a palavra, o deputado Tadeu Filipe. Senhor presidente, as galerias estão lotadas. Lá fora, existem outras pessoas querendo acompanhar outros itens de votação. Já foi feita a questão de... Já foi feita a solicitação de inversão de pauta? Já foi concedida? Não tem como. Não tem como. Não foi feita a solicitação de inversão de pauta? Vamos fazer a inversão de pauta, fazer a votação da moção, senhor presidente, para que seja possível. A presidência indefere. Solicito ao senhor secretário que faça... Paulinho, agora... Pela ordem, senhor presidente. Não, é pela ordem, não é sobre o mesmo assunto, senhor presidente. A palavra, deputado Odilon. Senhor presidente, eu gostaria de colocar nas galerias o pessoal que está lá fora. Para ocorrer essa possibilidade, gostaria que Vossa Excelência invertesse a pauta, votando a moção da nossa autoria, que diz respeito à concessão do TIC alimentação aos servidores públicos. A presidência indefere. Pela ordem, senhor presidente. A palavra, a deputada Lúcia Carvalho. Eu quero fazer um breve comunicado aqui, em função de não ter podido usar o horário de parlamentar. Foi dito aqui que muitas... Não, é um comunicado que eu desejo fazer. Me permita, pela ordem? Deputada, se for trazer assuntos que foram debatidos no comunicado de parlamentares, eu não vou permitir. O deputado quer pré-julgar.
Eu estou comunicando aqui que o governo do Distrito Federal abre hoje inquérito policial para apurar o desaparecimento de papéis timbrados da Polícia Militar, da Polícia Civil, que, inclusive, existem denúncias de estarem na mão de parlamentares desta casa no sentido de armar ações contra este governo. Então, o governo abriu este inquérito no sentido de apurar o desaparecimento desses papéis e qual a intenção desses papéis. Porque a armação que foi denunciada aqui, a gente responde dessa maneira, investigando. E se alguém está preocupado, é porque está vestindo a carapuça. Deputado, não vou permitir o debate. Me desculpe. Não vou permitir. Solicito ao deputado Edmar Pirineus que faça a leitura dos expedientes que se encontram sobre a mesa. E aí, como é que eu faço? Não. Ao entrar na pauta do dia, não tem conversa agora. Não tem conversa. Né? A presidência coloca em discussão os itens 5, 6 e 8. A presidência solicita ao senhor secretário que faça a leitura do item número 1 da ordem do dia. Item número 1, discussão e votação, redação final do projeto de lei número 46, 1995, que cria o programa de prevenção dos problemas da coluna vertebral pró-órto no Distrito Federal e da outra providência. Autor, deputado Marco Lima. A presidência informa aos senhores e senhoras parlamentares que a partir desta sessão será rigorosamente cumprido o artigo 176, parágrafo 5º, e não havendo impugnação da redação final, ela será automaticamente considerada aprovada. É isso que acontece com o item número 1. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 2. Item número 2, discussão e votação da redação final do projeto de lei número 328 de 1995, que institui no âmbito do Distrito Federal a obrigatoriedade do uso de placa de advertência nas áreas de preservação ambiental e parque de uso público da outra providência. Autor, deputado Geraldo Magela. Discussão. Não havendo impugnação, a redação final do projeto de lei 328/95 está aprovada. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 3 da ordem do dia. Item número 3, discussão e votação da redação final do projeto de lei número 210 de 1995, que fica em 2 anos o mandato do Procurador-Geral do Distrito Federal e da outra providência. Autor, deputado Luiz Estevão. Não havendo impugnação, a redação está aprovada. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 4 da ordem do dia. Item número 4, discussão, segundo turno, segundo dia e votação do projeto de lei número 534 de 1995, que altera o dispositivo da lei número 877, de 28 de junho de 1995, que dispõe sobre manutenção de linhas de ônibus no período noturno e da outra providência. Autor, deputado Filipelli. A presidência informa que este projeto recebeu emenda de segundo turno e retornará às comissões. Em discussão, com a palavra o deputado Tadeu Filipe. Questão de ordem, presidente. Após a discussão desse assunto. Eu peço só o destaque para a moção 1865. No momento da discussão das moções. Com a palavra o deputado Tadeu Filipe. Senhor presidente, senhores deputados, pessoal da imprensa, amigos funcionários do GDF. Eu ocupo essa tribuna num momento de discussão desse projeto de minha autoria, que busca estender o transporte alternativo em horários específicos, onde que existe uma verdadeira briga, uma verdadeira busca de oportunidade de trabalho de diversas famílias que hoje, se vendo desempregada,
buscam pelo trabalho, pela honradez, pela forma honrada, sustentar, ganhar o pão de cada dia. Inexplicavelmente, esse projeto, diga-se, talvez até fruto da própria democracia, sofreu uma emenda, impedindo sua votação no segundo turno. Mas me preocupa profundamente o comportamento de parte de deputados dessa casa, e principalmente do governo, e mais ainda dos empresários. Por quê? Não fui atendido na instalação de um aparelho de vídeo e de uma televisão para que esta fita fosse apresentada. Esta fita, que ontem o deputado Luiz Estevão e eu assistimos, e baseado nesta fita, elaboramos uma representação junto ao Ministério Público, traduz a violência que vem sendo cometida pelos empresários do setor de transporte, com a conivência deste governo e do departamento do MTU. E assustador também, que alguns deputados dessa casa se portam como cegos, que se negam a ver o que está acontecendo, o que está esmagando a oportunidade, o dia a dia, a vida desses trabalhadores do transporte alternativo. Essa fita mostra coisas importantes, senhor presidente. E eu convido o pessoal de imprensa, já que fomos impedidos de apresentar em plenário, para que saiamos daqui e depois, em um dos gabinetes, conseguimos assistir essa fita aqui. O que essa fita mostra? Mostra o seguinte, mostra carros de locadora, locados por empresário, dono das maiores empresas de transporte de Brasília, dirigido e lotados por funcionários de empresas de transporte coletivo, usando jalecos identificados como funcionário do governo do Distrito Federal, portando armas pesadas, portando rádios na frequência da polícia, abordando, coagindo, ameaçando o transporte alternativo. Abordado o motorista, rapidamente chega uma viatura policial do Detran, solicitado por um rádio ligado na própria faixa da polícia. Neste mesmo momento, este carro, alugado por empresários, ocupado por funcionários de empresários, vestido e identificados como funcionários do governo, portando armas e rádios que não deveriam portar. Rapidamente fogem do local. Mais ainda, temos aqui todos os detalhes dessa operação, e mais ainda. Surpreendidos, fugiram pela contramão numa avenida perigosíssima, colocando em risco vida de pessoas que nada tinham a ver com a operação. Ainda hoje, dentro de minutos, estaremos entrando com uma representação baseada nessas fitas, nessas fotos, em testemunhas, exigindo do governo e processando esses empresários. Primeiro, por usurpação de autoridade do governo do Distrito Federal. Segundo, por advocacia administrativa. E terceiro, por diversas contravenções compreendidas nesse gesto. Baseado nisso, volto a insistir, iniciativa, que eu falei no início do discurso, deputado Luiz Estevão e deputado Filipelli. E volto a insistir, que diante desta grave acusação, desta outra face voltada, mostrada agora para os senhores deputados, esses deputados gritem um basta a essa pressão desses empresários e votem com a verdade. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputada Maninha. Eu gostaria de dizer ao deputado Filipelli que essa mesma fita foi apresentada ao meu gabinete e o governo já tem conhecimento dessa fita e eu convido, inclusive, aqui
tanto a Ascom quanto a outra associação, que nos acompanhe ao governador, porque todas essas questões já estão sendo tratadas. E não é a oposição que vem aqui com seu discurso de dizer que está resolvendo. Nós estamos resolvendo sim. Está ali o Coutinho, está ali o Magu, que tem nos acompanhado e que estão convidados nesse momento a nos acompanhar até o Palácio do Buriti para tratar da questão. A presidência apenas informa aos senhores parlamentares que em nenhum momento foi impedida de se mostrar a fita aqui. Não há nenhuma previsão regimental de que isso aconteça, e o deputado Tadeu Filipelli nos solicitou, e não há nenhuma possibilidade que isso aconteça em debate como esse na Câmara. Então, é preciso que se esclareça isso, deputado, para que não fique nenhum mal-entendido das palavras de Vossa Excelência. Concedo a palavra para a discussão ao deputado Luiz Estevam. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, minhas caras amigas e amigos, servidores públicos, combistas presentes nestas galerias. Não é a primeira vez em que subo à tribuna para defender o direito dos trabalhadores do Distrito Federal de, com honestidade e com o suor do seu rosto, defenderem o ganho e o sustento de suas famílias. Mais uma vez, lembro aqui o que aconteceu no ano passado, quando durante muito tempo, juntamente com outros deputados de oposição, lideramos uma tensa negociação com a Secretaria de Transporte, que pretendia, na época, aprovar um projeto de lei com multas draconianas, injustas e insensíveis contra os combistas do Distrito Federal. Continuo aqui repetindo o que disse na época, que a aprovação daquele projeto significava dar à Secretaria de Transportes e ao DMTU um poder inacreditável, o poder praticamente de acabar até com o patrimônio pessoal daqueles que, ao transportar as pessoas complementando o deficiente serviço de transporte público do Distrito Federal, se viam ameaçadas por aquele projeto, até em seu patrimônio particular. Volto hoje aqui a esta tribuna com o mesmo posicionamento que sempre foi coerente. A defesa intransigente do direito que vocês têm de verem cada vez mais regulamentada a sua situação para que possam continuar prestando os bons serviços que prestam ao povo do Distrito Federal. Se o povo utiliza as combis, é porque gosta das combis. Se o povo prestigia o trabalho de vocês, apesar da perseguição do governo, é porque vê nesse trabalho segurança, economia e qualidade. Voto e votarei sempre a favor do trabalho daqueles que buscam no trabalho honesto o seu meio de vida. Vi com perplexidade, com estupefação, a fita que me foi apresentada ontem por alguns dirigentes da Associação de Combistas. É inacreditável que a Secretaria de Transportes e o DMTU se valham de uma força paramilitar, aparentemente ligada a setores organizados do Distrito Federal para impedir o trabalho dessas pessoas. Os combistas querem o governo regulamentando sua situação, querem o governo realizando uma concorrência pública para dotar o sistema de transportes alternativos de mais pessoas que possam trabalhar. Querem o governo protegendo, sim, com a polícia, a segurança nas ruas, para que eles possam voltar para suas casas ao final de um dia ou uma noite do trabalho, na certeza de que voltam na integridade da sua segurança física. O que os combistas não querem, e nós não podemos concordar, é que, além da força de fiscalização do DMTU está voltada para a repressão ao trabalho deles, nós vejamos que a concorrência pública para novas combis até hoje não tenha sido efetivamente realizada. E mais do que isso, que se organize agora ilegalmente uma força paramilitar para impedir o trabalho honesto daqueles que se dedicam a essa atividade na nossa cidade. O nosso repúdio, a nossa denúncia. Nossa cidade tem 151 mil desempregados. As cadeias estão cheias. As delegacias de polícia não têm mais espaço para tratar com o mínimo de humanidade e respeito aos direitos humanos os seus presidiários. O que nós queremos não é que a polícia se dedique a prender ou a perseguir pessoas que trabalham e ganham o pão de cada dia com honestidade. Nós queremos isso sim. A nossa valorosa Polícia Civil, a nossa valorosa Polícia Militar é envolvida na segurança do cidadão do Distrito Federal e que, lamentavelmente, cada vez se sente mais desprotegido. Os jornais mostram isso. A cada dia a violência galga patamares mais altos na nossa cidade. E, lamentavelmente,
O único ponto em que o governo parece ter energia e disposição para trabalhar nessa área é no sentido de reprimir o trabalho daqueles que buscam ganhar sua vida. Nosso repúdio, nosso veemente protesto contra essa ação organizada pelo governo e outros setores da nossa sociedade contra o trabalho de vocês. Contem conosco nesse projeto, contem conosco no nosso voto e contem com a nossa voz e com o nosso verbo para sempre denunciar a injustiça que tenta se cometer contra os combistas do Distrito Federal. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir o projeto, segue a tramitação. Solicito que o deputado Cláudio Monteiro secretarie os trabalhos da sessão. O item número 7 retorna às comissões porque recebeu emenda de primeiro turno. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 9 da ordem do dia. Não, como é que é? Item número 9. Discussão e votação da moção número 1843 de 1996, que protesta contra a falta de incentivos fiscais para as indústrias instaladas no DF. Autor, deputado Manuel de Andrade. É o destaque, Magela. Qual é o número? É o destaque agora. Você não está na moção? Qual é o número? Por que você pulou para o nosso? Não, é que é as moções. São as moções. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado Odilon Aires. Eu peço o destaque da moção número 1865, da nossa autoria. Está destacada a moção 1865. Em discussão as demais. Não havendo quem queira discutir em votação. Não, mas você mandou ler o item número 9 ali. Ele pediu discussão do outro item. Aqui o item número 9 é uma moção separada. A presidência retifica a numeração Não, foi eu. A minha ordem. Inclusive esclarece aos senhores parlamentares que foi distribuída uma cópia da ordem do dia em que constam 2 itens com o número 8. E, na verdade, as moções são item número 9. Eu peço ao senhor secretário que refaça a leitura para colocar em discussão. Item número 9. Discussão e votação das moções de número 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1864, 1866, 1867, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1878, 1879, 1880, 1881, todas de 1996. Está destacada a moção 1865. Em discussão as demais. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem pela aprovação das moções devem responder sim. Os que votarem pela rejeição devem responder não. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Sim.
Deputado Cláudio Monteiro, sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Filipelli. Sim. Sim, com declaração. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauí. Ausente. Deputado José Edmar. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manuelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miqueias Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Sim. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Aziz Derrouri. Ausente. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Benício Tavares, sim. Eu posso convocar. Convoco. Se você quer que convoque, convoca. Eu não venho para essa sessão. Porque a sessão, a mensagem está errada. Está errada assim. Não, uai. Se você não vier... As moções foram aprovadas com 17 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 7 deputados ausentes. Declaração de voto do deputado Filipeno. 1 minuto. Senhor presidente, senhores deputados, povo amigo aqui presente. Eu só queria manifestar a minha incompreensão diante das incoerências do governo PT. A moção de número 1871 propõe a fixação ao governo, de forma rápida, do acampamento Tele Brasília, que é uma verdadeira aberração em termos urbanos, em termos habitacionais. E, no entanto, este mesmo governo lutou profundamente contra a cidade estrutural, alegando problemas ambientais e dificuldades. Eu acho que, nesse caso, falta coerência ao governo. Eu gostaria de ver esse mesmo voto dos senhores governistas também em apoio à cidade estrutural. Obrigado. Em discussão, a moção 1865. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando a moção. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro, sim. Deputado Daniel Marques. Sim, com declaração. Sim, com declaração. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado com declaração. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauí. Ausente. Deputado José Edmar. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim, com declaração. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manuelzinho. Hã? Hã? Sim, com declaração. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miqueias Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Sim, com declaração. Sim, com declaração. Deputado Peniel Pacheco. Sim, com declaração. Sim, com declaração. Deputado Renato Rainha. Sim. Também com declaração. Deputado Aziz Derrouri. Ausente. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Sim, com declaração.
Sim com declaração. Sim com declaração. Não. Marcos Arruda, olha, eu errei, mas o deputado Marcos Arruda foi sim com declaração. O deputado Zé Edmar, o senhor também foi sim com declaração? Ô, Dilon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Felipe. 10, 11, 12, 13, 14, 15, Eu vou dar a declaração, mas vou ser rigoroso no tempo. Viu? 1, 2, 3, 4, Tem umas 5, 10 6, declarações. Se for 10? abrir pra todo mundo falar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pô, ele declara. Não, ó. Mas ela dá 30 segundos para cada um, tá bom demais. A moção foi aprovada com 16 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 8 deputados ausentes. A presidência quer dizer que vários deputados pediram declaração de voto. A presidência vai abrir mão da exigência da declaração escrita, mas não abrirá mão de ser rigoroso no controle do tempo. Concedo a palavra para a declaração de voto ao deputado Daniel Marques. Por 1 minuto. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, vou ser rápido porque o presidente está exigindo aí 1 minuto. Eu quero parabenizar o deputado Odilon Aires, parabenizar os meus colegas, servidores públicos que aqui estão, e fazer uma grande alerta ao Sindireta, que tem lutado a favor, esse sim é um sindicato sério que tem trabalhado a favor dos servidores. Vão cobrar aqui da deputada que disse que levaria o pessoal, os combistas, vamos levar também lá no governador, vamos levar os servidores juntos e cobrar para botar o tique hoje, fazer justiça com os combistas hoje, agora, vamos agora para lá, nós vamos junto para cobrar do governador que cumpra as leis. Não adianta só fazer a Câmara votar aqui as moções, as proposições, as leis ele não cumprir. Veja bem a questão da parcelamento das férias. Transformou em lei, até hoje nunca pagou. Deputado, todas as questões relativas ao servidor não são cumpridas. Vamos para lá agora, todo mundo junto. Concedo a palavra ao deputado Filipe, por 1 minuto, para a declaração de voto. Senhor presidente, senhor deputado, senhores servidores. Não combinou não, né? Eu queria parabenizar o deputado Odilon Aires pela iniciativa. Queria parabenizar o Sindicer pelo trabalho que vem desenvolvendo, pelo trabalho de mobilização. Mostrou que esse trabalho é fundamental. Gostaria de fazer uma saudação especial a todo o Sindicer, na pessoa do Severino, do Ibrahim, do Sonival, do Amaral, Gilton, Luiz Carlos, Abeniel, Vanderlei, Vitor, Marco Polo e Carlos. E dessa forma, desculpe, sem diretos. Dessa forma, logicamente, reconhecer aqui, uma vitória atrás da outra, a presença de vocês, nesse momento, nesta casa, ela é fundamental, ela é salutar. Ela mostrou que, nesse momento, tivemos 16 votos a favor das moções. Infelizmente, esse mesmo quadro de votação nós não tivemos quando defendíamos as férias de vocês, os tickets, infelizmente, devido à ausência de vocês. É uma pena, lamento. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevam para a declaração de voto por 1 minuto. Deputado, nós seremos rigorosos com todos os parlamentares. 1 minuto. Meus caros amigos Severino, Amaral, Sonivaldo, Ibrahim, valorosos diretores e líderes do Sindireta, sindicato que orgulha o servidor público do Distrito Federal. A questão do ticket de alimentação é uma das coisas mais vergonhosas que este governo vem fazendo com o servidor. Além de não dar aumento de salário há 20 meses, levando com que esses servidores a cada mês percam seu poder aquisitivo, desde o mês de janeiro, dá o calote nos servidores ao não pagar aquilo que é um direito adquirido, que é o ticket de alimentação, que muitas vezes representa até 1/3 da renda familiar de um servidor desses. Mais do que isso, na semana passada o secretário de Fazenda deu uma entrevista ao Correio Brasiliense, dizendo que tinha havido um aumento de arrecadação de janeiro a julho de 170 milhões de reais em relação ao ano passado. E aqui fica a pergunta, onde está esse dinheiro? O que foram feitos? O que foi feito desse excedente de arrecadação? O que foi feito desses 170 milhões de reais? Porque a antecipação do 13º não foi paga. A reposição salarial no mês de janeiro não foi paga. O ticket de alimentação não vem sendo pago. E o governo diz que não tem dinheiro. E aí a pergunta que nós fazemos. Vamos ao Buriti perguntar, onde está o dinheiro? Concedo a palavra ao deputado Manelzinho. Declaração de voto de 1 minuto. Querer você quer. Não vai ter.
meus amigos servidores, todos falaram aqui que a excedente de dinheiro é a mesmo. Que o que esse governador gasta com placa e publicidade, daria para pagar perfeitamente o que deve a vocês. Agora, como ele é caloteiro, não quer pagar. E para caloteiro, o que nós temos que fazer é escrevê-lo na lista negra dos mal pagadores. Vocês poderiam, acompanhando a proposta do Daniel Marques, fazer fila na frente do Buriti e cobrar do governo mal pagador o que vocês têm direito. E aí eu tenho certeza que o Sindireta, mais uma vez, na vanguarda do interesse dos servidores públicos, estará presente, fazendo com que esse caloteiro pague o que deve a vocês. Muito obrigado. Concedo a palavra ao deputado Marcos Arruda para a declaração de voto por 1 minuto. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje pela manhã afirmei que o servidor público não pode ser o boi de piranha ou bode expiatório. Por isso, votei a favor da moção, mas eu acho que, além da moção, nós devemos articular para que esta moção seja cumprida. Portanto, é necessário que a oposição e o governo aqui se unam na defesa do servidor público. Muito obrigado. Declaração de voto, deputado Odilon Aires. Senhor presidente, eu quero parabenizar aqui o pessoal servidor da Secretaria de Fazenda, Fundação Zoobotânica, demais servidores do GDF e o Sindireta. Senhor presidente, a deputada, nobre deputada Maninha, que esteve aqui, fazendo um desafio ao deputado de oposição, Tadeu Filipelli, que iria ao Buriti cobrar providências do senhor governador. E eu quero convidar a deputada e toda a bancada do PT, inclusive Vossa Excelência, para sair daqui diretamente ao senhor governador e dizer que ele tem que honrar suas calças, honrar aquilo que ele falou na campanha e pagar ao servidor público. Faça um apelo sim direta, entre para dentro do Buriti, coloque o governador na parede e diga para ele que ele é um péssimo pagador, é um péssimo patrão e tem que pagar o servidor hoje e agora. Muito obrigado. Concedo a palavra ao deputado Peniel Pacheco para a declaração de voto. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu acho que uma coisa que tem que haver no ser humano é a humildade suficiente para reconhecer, inclusive, quando comete alguma falha. Eu gostaria que a líder do governo estivesse presente aqui para dizer para ela, e eu vou fazer isso pessoalmente, que no dia que esse projeto que o governo enviou para cá foi votado, houve uma garantia de que a votação daquele projeto era a salvação do pagamento do ticket. E hoje eu venho aqui dizer que lamento profundamente que não foi a salvação, mas foi uma enganação. Eu estou aqui agora para somar a minha voz àqueles que disseram que se nós votássemos um projeto para compatibilizar o pagamento do ticket, tornando-o acessível a uma faixa maior de servidores e havendo um desconto maior para aqueles que recebiam um salário maior, eu votei porque acreditei e, infelizmente, fui enganado, assim como vocês foram. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao deputado Renato Rainha para a declaração de voto. Meus amigos servidores, com o não pagamento do ticket de refeição pelo governo do Distrito Federal aos servidores públicos, o governo está literalmente retirando o pão da boca dos servidores. Tantas foram as mentiras, tantas foram as perseguições que este governo fez contra o servidor público, que o Jornal de Brasília de hoje tirou uma foto magnífica do governador Cristóvão Buarque com o nariz grande como se fosse o Pinóquio. É o mentiroso do servidor público, é o mentiroso da comunidade. Mas esta casa vai resistir.
vai resistir ao lado dos servidores, principalmente com aqueles deputados que têm um compromisso, que assumem que não mudam o voto. Vocês sabem quem são. Durante a convocação extraordinária, vocês viram quem ficou aqui do lado do servidor e quem vai ficar a vida inteira ao lado do servidor, porque tem um compromisso de luta. Contem conosco. Muito obrigado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 10 da ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado Miquel Paes. Eu gostaria de aproveitar e, com certeza, parabenizar a moção, que eu acredito que é extremamente importante nesse processo em que os servidores se encontram, e, ao mesmo tempo, dizer que venho de uma reunião com um dos sindicatos servidores, o Senalba, e onde a gente tirou algumas posturas a despeito da questão dos servidores públicos. Faz-se necessário, sem sombra de dúvidas, em que se tenha uma nova postura, até mesmo porque não dá mais para o Distrito Federal continuar reproduzindo as ações do governo federal a nível do Distrito Federal. É fundamental que a gente estipule uma nova conduta com o servidor do Distrito Federal, e por isso quero parabenizar essa moção apresentada. Peço desculpas por não ter votado favoravelmente a ela, pois nesse momento... Deputado, conclua, por favor. Eu votaria se estivesse presente, sem nenhum problema, até porque eu estava nesse momento com outros servidores, com os servidores ligados ao Senalba em especial. Deputado. E outros deputados serão convidados a participar também dessas atividades, porque os servidores estão realmente precisando de uma nova política em relação aos seus trabalhos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do próximo item da ordem do dia. Item número 10, discussão e votação da moção 1843 de 1996. Protesta contra a falta de incentivos fiscais para a indústria instalada no DF. Autor, deputado Manuel de Andrade. Isso aqui já foi discutido, viu, Paulinho? Primeira mão. Ainda coro não. Esse aqui é o disco lá do gabinete. Ah, é? É. O que você achou do nome? Beleza. A moção já fora discutida. Em votação. Antes, a presidência já vai fazer a votação e a conferência do quórum. Solicito ao senhor secretário que faça chamada nominal dos deputados. Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando a moção referida. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Antônio Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Tadeu Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauí Júnior. Ausente. Deputado José Edmar Cordeiro. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manuelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miquel Paz. Abstenção. Deputado Odilon Aires Cavalcante. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Sim. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Vasni de Roure. Ausente. Deputado Adão Xavier. Ausente. Deputado José Ramalho Brasileiro. Ausente. Deputado Geraldo Magela Pereira. Não. Não.
Não há quórum para deliberação. A presidência... Pela ordem. Com a palavra, o deputado... Presidente, pelo que me parece, a sessão já está no final. E eu gosto de saber se você já fez o juízo necessário para a concessão do meu direito de resposta, que foi solicitado no meio da sessão. A presidência acaba de receber as notas taquigráficas e analisando tanto o pronunciamento do deputado Manuel Andrade, sobre o qual foi solicitado direito de resposta pelo deputado Cafu, e da deputada Maninha, no qual foi solicitada direito de resposta pelo deputado Manuel Andrade, a presidência entende que não há por que deferir direito de resposta. Está indeferido. Presidente. Deputado, não vamos polemizar. Não vamos polemizar, deputado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos expedientes que se encontram sobre a mesa. Mensagem número 207/96. Tenho a elevada honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 208/95, que cria o programa de inspeção e manutenção de veículo em uso e da outras providências. Converteu a lei número 1179, de 15 de agosto de 96, publicado no DODF, número 159, de 16 de agosto de 96. Mensagem número 208/96. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto número 282/96, que dá à Praça da QE 20 do Guaraú a denominação de Praça da Arte e Cultura Onestino Guimarães. Governador do Distrito Federal, Cristóvão Buarque. Mensagem número 209/96. Dirijo-me a Vossa Excelência para encaminhar o projeto de lei que cria o programa de avaliação seriado do magistério. Governador do Distrito Federal, Cristóvão Buarque. Projeto de lei do deputado Vasni de Rouro, que destina áreas e menciona no recanto da Zema para execução do programa habitacional dos servidores do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei do deputado Tadeu Filipelli, isenta o pagamento do IPTU ao trabalhador demitido após a edição do Plano Real. Projeto de decreto legislativo do deputado Vasni de Rouro, concede o título de cidadão honorário ao educador Paulo Freire. Projeto de resolução. Altera a resolução 099/95. A Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta, artigo 1º, os efeitos legais da resolução número 099/95, de 5/7/95, passa a vigorar a partir de 1º de julho de 95. Deputado Geraldo Magela, presidente. Moção de autoria do deputado Vasni de Rouro. Apresenta votos de louvor à equipe de policiais civis da Delegacia de Homicídio pelo excelente trabalho de investigação que levou à prisão dos assassinos, confesso, do advogado Galba Menegali. Moção do deputado Vasni de Rouro. Formula aplausos e parabéns à CAESB pelo incentivo da construção da estação de tratamento de esgoto em Samambaia e barragem do Fumal em Planaltina. Moção reivindica, de autoria do deputado Marcos Arruda, reivindica providência junto à administração regional de Taguatinga no sentido que seja construído o playground entre as quadras 03/05 e 15/17 da QSD Taguatinga Sul. Moção de autoria do deputado Marcos Arruda, reivindica providência junto à administração regional de Taguatinga, no sentido que seja instalado a iluminação pública entre as quadras QSD em Taguatinga Sul. Moção do deputado Odilon Aires, reivindica ao Poder Executivo, através do diretor-geral do Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos, providências urgentes no sentido de compor comissão de licitação para acompanhar os procedimentos de julgamento das fases de habitação e proposta da licitação para a concessão de transporte público alternativo.
Requerimento do deputado João de Deus. Solicita pensamento para a tramitação conjunta das indicações 710/96, 711/96, de autoria do deputado José Ramalho Brasileiro. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação, Ata e Súmula. Segunda Sessão Legislativa da Segunda Legislatura, ata, 87ª Sessão Ordinária, em 15 de agosto de 1996. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado Peniel Pacheco. Solicito a Vossa Excelência que dispense a leitura das atas e que considere lidas para registro nos anais da Casa. A presidência só solicita ao senhor secretário que faça a citação das atas, que considerará lidas e aprovadas. Setor de Tramitação, Ata e Súmula, Segunda Sessão Legislativa, Segunda Legislatura, ata da 88ª Sessão Ordinária, em 19 de agosto de 1996. Quero. Desejo falar no grande expediente. Você vai falar rápido ou vai falar rápido? Não, é rápido. Não, então passa a presidência ao deputado José Edmar. Você está inscrito, mas você não falou. Quem quer falar? Só o Peniel vai falar. No grande expediente, com a palavra o deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, embora entendendo que esse período do grande expediente comportaria um discurso mais prolongado, eu desejo ser breve nas minhas considerações. Infelizmente, embora escrito para falar no pequeno expediente, considerando que recentemente já tínhamos feito um pronunciamento, não nos foi possível fazer uso da palavra. Eu queria, senhor presidente, trazer aqui ao conhecimento desta casa alguns fatos que vêm ocorrendo, infelizmente, na Câmara Legislativa quanto ao comportamento de alguns parlamentares. Já não é a primeira vez que alguém vem a público, através da imprensa ou através da tribuna, para chamar a atenção dos deputados xeroqueiros, ou seja, aqueles que gostam de reproduzir determinados projetos de lei, pegando carona nos mesmos. Aliás, tentando fazê-los de maneira semelhante aos demais. Mas agora se inaugura uma nova fase aqui, não mais dos xeroqueiros, mas dos caronistas ou dos caroneiros. Recentemente, nesta casa, nós discutimos ampla e profundamente um projeto do governo do Distrito Federal denominado Pró-Social. Esse projeto pretendia apresentar uma solução para a questão daqueles lotes que foram entregues no governo anterior, através do recurso da concessão de uso, e, no entanto, com a reunião existente entre as associações e instituições interessadas no projeto, entendeu-se que a melhor posição para resolver este problema era um projeto de nossa autoria, denominado PRODESOC, Programa de Desenvolvimento Social. A discussão culminou numa aprovação por instituições não governamentais, com a presença do senhor diretor da TerraCap, e definiu-se naquele instante que seria aprovado o projeto do PRODESOC e o governo retiraria o pró-social. No futuro, haveria uma nova discussão entre os parlamentares envolvidos nessa questão e a TerraCap para que pudesse ser alterado o PRODESOC num artigo permitindo que aquelas instituições que receberam seus lotes, mas que não podiam regularizar, porque com o advento da Lei 8.666, teria que haver uma legislação local definindo um critério de seletividade ou de licitação dirigida
pré-qualificada para que pudesse fazer com que aqueles lotes fossem regularizados. Essa discussão se desdobrou e agora eu fico surpreso aqui quando recebo hoje no Diário Oficial da Câmara Legislativa, terça-feira, 20 de agosto, a publicação de um projeto de lei de autoria dos deputados Vasni Derrori e Adão Xavier, alterando a lei exatamente naqueles itens em que houve a conquista para as instituições sociais. Reunião, inclusive, da qual participou o deputado Jorge Cauí, e que, juntamente com várias instituições filantrópicas do Distrito Federal, entenderam que aquele nosso projeto era o melhor que podia ser votado naquele momento. E agora o deputado vem retirar aquelas conquistas, menos de um mês depois da lei ter sido aprovada. E eu fico perguntando, por que o deputado não fez emendas enquanto o projeto estava tramitando? Por que o deputado não aceitou a manifestação da maioria dos que estavam presentes na reunião que deliberou sobre o projeto que seria mais interessante para ser votado e rejeitou aqueles argumentos, reagindo contra aqueles que estavam presentes no local? E agora, estranhamente, ele vem apresentar um projeto, pegando carona numa ideia, tentando alterar aquilo que já foi decidido, inclusive, num fórum de debates. Eu acho que isso é uma atitude de desrespeito, de deslealdade, porque isso, eu creio que é até uma atitude antiética. Se nós tínhamos discutido até aquele momento, e o segundo passo que seria dado envolveria a discussão também das questões que tinham sido levantadas naquele primeiro momento, então, por que nós não sentamos novamente e discutimos todos juntos, e agora ele vem aqui, debaixo dos panos, apresentando um projeto de lei, tentando impor a sua ideia aos que participaram daquele fórum? Isso não é justo. Eu acho que essa casa não pode aceitar um comportamento dessa natureza. E quando esse projeto for votado, se chegar a ser votado no plenário, nós deveríamos resgatar aqui a história de como esse projeto chegou ao ponto da sua votação final. Infelizmente, às vezes, o interesse de aparecer é maior do que a preocupação de querer agir ética e corretamente. E, aliás, eu tenho aqui nas minhas mãos, e quero pedir ao presidente, senhor presidente, por favor, que solicite da assessoria da mesa, que informe, por escrito, por favor, eu gostaria de ter isso, de quem foi a emenda ao projeto de emenda à lei orgânica, ou seja, uma emenda à emenda, que autorizou a concessão de passes estudantis para os estudantes dos cursos de teologia. Eu gostaria que a mesa informasse, porque num jornal do deputado Vasni Derrori, saiu publicado que foi ele que concedeu o passe estudantil, sendo que o projeto que ele apresentou não constava esse item. Isso foi emendado aqui no plenário, com emenda assinada por mim, pelo deputado Luiz Estevão, e nós pedimos que ele também assinasse, até por uma deferência, por ser ele o autor da emenda à lei orgânica. E, no entanto, ele publica no jornal, dizendo: proposta de emenda à lei orgânica de autoria do deputado Vasni Derrori, aprovada pela Câmara Legislativa, garante aos estudantes de faculdades teológicas o direito ao passe para transporte subsidiado. E aí diz lá que a lei ordinária que recomenda esse artigo, etc. e tal. Olha, eu acho o seguinte, ele não é obrigado a dizer que houve quem foi o autor da emenda, porque eu acho que ele não gostaria de fazer propaganda de outro parlamentar no seu boletim, mas que dissesse que num projeto de emenda à lei orgânica de autoria do deputado Vasni Derrori, mediante emendas, permitiu que os estudantes dos cursos de teologia pudessem receber o passe estudantil. Essa é a maneira ética de se trabalhar. Essa é a maneira correta. Então, eu gostaria que nós, deputados, considerássemos que mais importante do que simplesmente fazer propaganda, especialmente daquilo que não se fez, fazer propaganda no sentido de promover o próprio nome, sem considerar determinados critérios éticos, me parece ser uma propaganda enganosa. E a gente deveria até, quem sabe, registrar isso no PROCON, para que o público de Brasília não pudesse ficar iludido com essas propagandas. E agora, vem aqui apresentando um segundo projeto de lei. Sinceramente, senhor presidente, essa prática precisa ser repensada, porque nós, deputados,
temos, evidentemente, as nossas opiniões, temos os nossos propósitos, os nossos projetos. Agora, nós precisamos manter entre nós uma postura de respeito às ideias dos outros. Existe aí na sociedade algumas posições que dão direito autoral ao desenhista, ao cantor, ao compositor, ao escritor. O direito autoral está garantido em vários lugares. E na Câmara, evidentemente, não existe isso, porque a legislação é uma coisa livre, mas não significa que o parlamentar possa abdicar do princípio ético, da conduta harmoniosa com os demais colegas. Então, eu realmente não estou aqui querendo, de maneira nenhuma, ser assintoso, agressivo, mas estou apenas conclamando a uma reflexão. Se nós temos ideias, vamos trabalhar essas ideias. Vamos apresentar as ideias no momento oportuno. Vamos procurar fazer com que as proposições sejam melhoradas. Eu acho que os projetos que nós apresentamos têm vaga para melhora, sim. E eu fico até feliz quando um deputado apresenta uma emenda a um projeto nosso, no sentido de valorizar ainda mais aquela proposição. Agora, quando uma lei acaba de ser aprovada, menos de 60 dias depois da sua promulgação ou da sua sanção, já vem um projeto alterando completamente o espírito da lei, isso me parece ser uma tentativa de até, quem sabe, prejudicar a conquista feita, talvez até como maneira de marcar uma posição contrária, como forma de pirraça. Eu não quero acreditar que seja isso, mas espero que, a partir de agora, nós possamos ter um relacionamento diferente, especialmente quando um parlamentar faz a publicação de um jornal que tem por título Compromisso Cristão para que haja justiça. Então, que a justiça seja feita. Muito obrigado, senhor presidente. Peço ao senhor secretário fazer a leitura dos expedientes sobre a mesa. Requerimento de autoria do deputado Miqueias Paz. Requer informação à Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, SEMATEC, sobre a fiscalização e atividade dos postos de álcool e gasolina PAG do Distrito Federal. Requerimento de autoria do deputado Miqueias Paz. Requer informação à Secretaria de Obras do Distrito Federal sobre alienação dos lotes destinados a postos de álcool e gasolina, postos de lavagem e lubrificação realizado pela Companhia Imobiliária de Brasília, Terracap. Não havendo mais nada a tratar, está encerrada a presente sessão.